Preste atenção na palavra, né? Porque não existe nada melhor que a palavra do Senhor neste momento. Não existe entrega em palavra, em decreto, porque nesse exato momento que fala agora é o Espírito de Deus usando o céu do Senhor. Não tem profecia maior do que a palavra neste momento, né? Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, eu vim te pedir para o teu servo, Jesus, que vai trazer a tua palavra nesta noite, Senhor. Usa ele, Senhor, conforme o Senhor quer. Muitas vezes, Senhor, não é aquilo que queremos ouvir, mas é aquilo que o Senhor quer falar na tua igreja, continua abençoando ele, a família dele, por onde ele passar, Senhor. Assim te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Deus diz. Graças a Deus, queridos, cumprimentamos a Deus com Pai do Senhor. Somos gratos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos tem conferido. Vamos abrir nossas Bíblias no livro, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. E seguindo dessa paz, eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos tem conferido. Estarmos nesta casa, louvando a Deus pela vida do pastor presidente. Amém, Deus abençoe. Que o Senhor continue abençoando o nosso pastor, o vice-presidente, também o nosso pastor, a congregação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa igreja, toda a membresia e todo o corpo de obreiros. Amém, meus irmãos? Quantos acharam? Estaremos breves naquilo que o Senhor nos tem confiado nesta noite, em nome de Jesus. Capítulo 4, e os versos de número 43 e 44. Capítulo de número 4, no livro de 2 Reis, verso 43 e 44. O Senhor já tem falado por intermédio dos louvores, por intermédio da sua palavra, e Ele continuará falando aos nossos corações. Acharam, diga amém. Porém, seu servo disse, de eu, por isso diante de 100 homens, e disse ele, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comer-se-á e sobejará. Verso 44. Então lhes pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Podem sentar, já foi feita a oração em nosso favor, para que o Senhor nos auxilie debaixo de sua maravilhosa graça. Meus irmãos, esse texto ao qual nós lemos essa noite nos faz lembrar de dois profetas que receberam de Deus uma chamada extraordinária, e um desses profetas é conhecido como o profeta Elias. Quando lá no capítulo de número 17, o verso de número 1, esse homem de Deus, ele se manifesta liberando uma palavra profética contra o rei de Israel, de que por 3 anos e 6 meses não haveria nem chuva e nem orvalho sobre a terra. E os irmãos sabem que isso aconteceu, e isso também trouxe algumas consequências naquela época. E quando nós meditamos na vida do profeta Elias, nós percebemos que ele é um profeta do deserto, e que estava diante da face do Senhor, que estava diante da presença do Senhor,
entregando não só para o rei Acabe, mas também para muitas outras pessoas, aquilo que por Deus lhe era mandado. Elias, ele marca o seu ministério com cerca de 7 milagres. Se você analisar o livro de 1 Reis, você vai perceber que ele marca o seu ministério com cerca de 7 milagres. Mas o que me chama a atenção é que depois que Elias ele manifesta toda a ação que o Senhor o havia vocacionado, o Senhor fala para que ele unja 3 pessoas, e uma dessas pessoas era o profeta Eliseu, que seria o seu sucessor. Entenda e perceba uma coisa: Deus sempre vai estar provido de alguém. Nós lembramos do rei Saul, quando ele desobedeceu à voz de Deus, às ordenanças do Senhor, o Senhor já tinha se provido de alguém para estar no lugar de Saul. Então Deus nunca será, nem nunca foi apanhado de surpresa, porque Deus ele é especialista no que ele faz. Deus ele é sagaz naquilo que ele estabelece. Deus não é como eu, Deus não é como você, que primeiro se senta, que primeiro escreve, rascunha, planeja, projeta e pensa como vai fazer. Não! Quando Deus quer fazer, ele se levanta do seu trono e diz uma palavra, e aquilo que ele quer é trazido à existência. Deus não precisa, irmão, de muita coisa, para fazer aquilo que ele quer fazer. Mas existem alguns segredos na vida desse moço que nós precisamos observar. Que Eliseu ele recebe a chamada de Deus em sua vida, mas para que a vontade de Deus se estabelecesse na vida de Eliseu, foi necessário que ele abrisse mão de algumas coisas. Porque às vezes a gente aceita a chamada de Deus, mas não queremos abrir mão de algumas coisas que nos pertencem, E quando Elias ele lança a capa sobre Eliseu e diz: vem e me segue, a Bíblia diz que Eliseu estava arando a terra, Os bois estavam ali sendo conduzidos pelo arado, e aquele homem simples estava ali trabalhando. E Elias lança a capa sobre Eliseu e diz: vem e me segue. A primeira coisa que Eliseu faz é aceitar o chamado de Deus. Que às vezes a pessoa tem um chamado de Deus e rejeita, não aceita a chamada de Deus, e Deus respeita, pastor? Se ele não quiser aceitar, Deus respeita, Mas Eliseu não. Quando Elias lançou a capa e disse: vem e me segue, ele aceitou o chamado de Deus para a sua vida. Embora Eliseu soubesse que não seria fácil, mas Eliseu tinha convicção no Deus que o havia chamado para esta obra. E ele toma algumas atitudes. A primeira atitude que ele tem é de se despedir dos seus
seus pais. Ele vai, se despede de seu pai, de sua mãe. A segunda coisa que ele faz é quebrar o arado, né? Ele quebra o arado, ele faz uma fogueira ou um fogo, ele mata os bois, assa aquela carne daqueles bois e dá ali ao povo. Então a gente aprende que o chamado de Eliseu foi um chamado juntamente com renúncias, né? Muitas vezes é preciso renunciarmos. Quando Eliseu está quebrando o arado, se despedindo de seu pai, matando os bois, ele está abrindo mão do seu sustento, ele está abrindo mão de uma vida equilibrada, ele está abrindo mão da proteção de seu pai e de sua mãe, mas está dizendo: eu aceito o chamado de Deus para a minha vida, e eu sei que Deus há de se responsabilizar pela minha vida. A chamada de Deus, irmãos, é uma entrega total, porque Deus não quer o homem ou a mulher escolhida pela metade, Ele quer por completo. Embora que nós, pela nossa pouca sabedoria que temos, colocamos sempre uma desculpa, e os nossos pais fizeram o mesmo, né, pastor? Davi era conhecido como o menor. Gideão, quando Deus fala com ele, ele diz: eu sou o mais novo, o senhor tem que usar o mais velho. E Deus: não, meu negócio é com você. Porque quando Deus escolhe, Ele não vê como vê o homem, né? O homem vai olhar os requisitos humanos, Deus não. Deus vai olhar para o homem por dentro, como Ele disse para Samuel: tu vês o que está diante de teus olhos, eu, o Senhor, vejo o coração. E Eliseu, ele abraça essa chamada, e essa chamada é abraçada com a partida de Elias e com a ousadia de Eliseu, quando Elias diz assim: pede-me o que tu quiseres e eu te darei. E a Bíblia diz que Eliseu, irmão, ele foi ousado. Ele disse: eu peço que haja porção dobrada do teu Espírito sobre a minha vida. Eliseu sabia, irmão, que não seria fácil a jornada. Eliseu sabia que a jornada seria difícil, árdua. Mas Eliseu também sabia que mesmo que o sofrimento, as perseguições, as adversidades da vida, as lutas se levantassem, o Deus que o chamou estaria sempre do seu lado. Nós vivemos em uma época que as pessoas têm uma facilidade muito grande de tirarem, meu pastor, a mão do arado por qualquer coisa, né? Ah, não, eu não quero mais cantar porque alguém olhou para mim e riu quando eu estava cantando, eu não canto mais, né? Não, eu não vou pregar mais porque o pastor me corrigiu naquela pregação em algo que eu tinha errado. E as pessoas querem desistir um pouco. Não, eu vou entregar a minha credencial, eu vou sair da igreja, eu vou matar o ministério, né?
Mas isso não resolve o problema, porque quem tem chamada de Deus, ele pode sair de Vitória, ir para São Paulo, a chamada vai, as lutas vão, os problemas também vão, as adversidades vão, porque o problema não é o lugar, é a chamada de Deus. E quem tem chamada de Deus, tem dia que ele está no deserto, tem dia que ele está no ribeiro com água, mas tem dia que ele está no ribeiro seco. Essa é a vida de um homem e de uma mulher que tem uma chamada de Deus, e principalmente uma chamada profética, né? Principalmente uma chamada profética, porque o profeta, ele recebe a mensagem de Deus, Deus o confia a mensagem e ele entrega a mensagem de Deus. E Eliseu, no capítulo de número 4 e verso de número 42 a 44, pela autoridade de Deus, ele vai efetuar mais um milagre. Se os irmãos analisarem o livro de 2 Reis, nós vamos encontrar 14 milagres efetuados por Eliseu. E um desses 14 é esse descrito no capítulo 4, verso 42 a 44. E ainda há cerca de outro milagre para completar 15 milagres efetuados pelo profeta Eliseu, porque os milagres não param nos 14, porque é um dos profetas que mesmo depois de morto, será que o homem não tinha recebido, irmão, a porção dobrada? Porque até depois de morto, diz a Bíblia que houve uma guerra, pegaram o corpo de um soldado morto, e os camaradas fugindo, mas não morreram, disseram: e agora onde é que a gente vai jogar? E alguém disse: tem uma sepultura aberta, joga ele aí dentro. E a Bíblia diz que quando jogaram o homem morto, jogaram dentro da sepultura de Eliseu. Ele teve sorte, viu, irmão? Quando ele caiu dentro, na minha concepção a Bíblia não diz, mas eu acho que ele se levantou e disse: ei, espera por mim que eu estou vivo. Quando ele tocou no osso de Eliseu, aquele homem ressuscitou para a glória de Deus, porque quem tem chamado de Deus e recebe a aprovação de Deus, até depois de morto, através da vida dele, Deus faz milagre. Deus efetua sinais e prodígios. E no capítulo 42, o homem, ele tem uma boa atitude, pastor, de doar pães e espigas. Eu acredito que aquele homem teve o trabalho de ir lá, arrancar as espigas, quem sabe até mesmo fabricar aquele pão, porque se os irmãos analisar o texto, vai ser o pão das primícias. E aquele homem chega diante do profeta de Deus e ele faz aquela doação. Ele diz: está aqui, homem de Deus, 20 pães de cevada e algumas espigas. Nós precisamos, irmão, aprender com esse homem, porque às vezes a gente só quer, pastor, receber. Não, eu vou para o culto porque eu vou receber. E Eliseu aqui representa Deus, né? E o homem pegou ali os pães e
ofereceu, doou, entregou nas mãos do homem de Deus. Então, quando a gente vem para um culto como esse, a gente não só vem buscar, a gente vem trazer, a gente vem oferecer a Deus. Eu vim oferecer o meu tempo, a minha vida, a minha voz. E você veio oferecer o que a Ele essa noite? E esse homem entrega nas mãos do profeta de Deus. Irmãos, tinha 100 homens com fome. E eu percebo, pastor, que Deus gosta de usar gente assim, que tem um pouco, né? O irmão lembra da multiplicação dos pães? Jesus disse: a multidão se assenta aí. Os discípulos trouxeram um rapaz e disseram: Jesus, tem um rapaz aqui, um moço, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E alguém disse: mas o que é isso para tanta gente? Olha, quem não tem nada para dar só faz criticar. E era discípulo de Jesus. Na vida do profeta Elias também aconteceu, quando Deus disse: sai do ribeiro de Querite e vai a Sarepta, porque eu, Senhor, já dei a ordem a uma mulher viúva para que te sustente. Elias disse: a mulher é rica, tem condição, marido morreu, deixou ela rica. Quando chegou lá, a mulher disse: meu filho, o que eu tenho aqui é um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Mas Deus operou um milagre com aquilo que a mulher ofereceu. Deus operou um milagre com aquilo que o rapaz tinha. Então, o que você pode ter para você, na sua visão, pode ser pouco, mas na mão de Deus, o que você tem pode ser multiplicado. Glória a Deus, aleluia. Então, o homem entrega aqueles pães e diz: dai ao povo para que eles comam. Mas alguém saltou de lá e disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Irmão, sempre vai existir alguém que só vai focar no problema. Vai ter 10 pessoas dizendo: tá certo, mas sempre vai ter alguém dizendo: não tem como. Não foi assim com Israel? Moisés mandou 12 homens olhar a terra prometida. Quando voltou, aí Deus disse: não, a terra não é da gente, não. A terra é de gigante. Irmão, toda promessa de Deus, ela vai ter adversidades. Deus fez a promessa, mas a terra é de gigante. E 2 homens ali disseram: não, a terra é nossa. Se Deus prometeu, Ele vai nos entregar a terra. Glória a Deus. Então, se adapte, né? Conviva com aqueles que não vão acreditar, né? Conviva. Eu acredito que cada um de nós já passou por isso. Eu mesmo, quando eu fui ser separado para o cooperador, eu era novo. Eu tinha 16 anos. Cooperador local e depois oficial. Quando o meu dirigente me apresentou, aí o pastor presidente olhou para o dirigente e disse assim: tem certeza?
Tem certeza que você vai separar esse menino como cooperador? Aí o dirigente, pastor, separa o rapaz, né? Mas é natural que alguém vai olhar para você e para mim pela nossa estrutura, mas o Deus que te escolheu, Ele olhou para o teu coração e viu sinceridade, lealdade, fidelidade, o desejo e o anseio de fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Mas ele não sabe pregar, mas ele não sabe cantar, erra a letra, mas ele não está pregando para mim, ele não está cantando para mim, ele está cantando para o Deus que me chamou e disse: eu tenho uma obra na sua vida. Aleluia. Aí o profeta disse: dê ao povo. Eu acredito que esse moço que disse que não dava foi Geazi. Dê ao povo para que coma, porque eu vou liberar uma palavra profética. Eliseu disse: porque assim diz o Senhor, comece a e sobejará. Porque nas mãos do homem, irmão, é uma coisa, mas na mão de Deus acontece uma coisa chamada provisão divina. Glória a Deus. Aleluia. Aqui acontece uma provisão, pastor, em abundância. O que é uma provisão? É quando Deus traz a existência a algo que não existe. E o que é provisão em abundância? É quando Deus dá além do necessário. Você pediu necessário, aí Deus vai dar além do que você pediu. Porque existe a provisão de Deus e existe a provisão de Deus em abundância. A Bíblia diz que quando aqueles 100 homens, escute isso, era 20 pães para 100 homens. Os 100 homens se alimentaram dos pães e a Bíblia diz que ainda sobejou. E eu quero profetizar isso na tua vida essa noite, que o que você tem nas suas mãos, haverá uma provisão de Deus em abundância, que vai dar, e Deus ainda vai fazer sobrar para você abençoar aquele que não acreditou no milagre que Deus iria aperfeiçoar. E o nosso irmão passou aqui e leu: façamos o bem para vencer o mal com ele. Glória a Deus. Então aquele que não acreditou na provisão da tua vida, você vai dizer para ele: olha aqui para tu, ó, toma, te alimenta da bênção, te alimenta daquilo que tu não cresce, que tu duvidasse que Deus iria fazer, porque Deus proveu e proveu em abundância. Glória a Deus. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos. Tem gente que está preocupado, irmão, com o dia de amanhã, com 2020 e pouco. Não. O teu Deus não perdeu o controle da tua vida. Aleluia. Já foi lido aqui pelo nosso pastor. As pessoas vivem ansiosas e se esquecem de buscar primeiro o reino.
busque primeiro o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque o Deus que te chamou, Ele se responsabiliza. O ministério de Eliseu foi um ministério próspero. E você vai perceber que Eliseu é um profeta que vivia diante dos reis. E Deus efetuou grandes milagres por intermédio da vida de Eliseu. E não será diferente comigo e com você. Ah, irmão, mas, né? Às vezes a gente, como obreiro, aí o pastor às vezes coloca a gente num lugar seco. E a gente olha assim, mas Jesus, né? Lembra de João Batista? João Batista foi lá para o deserto da Judeia, uma mensagem dura. A mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que me chama a atenção, pastor, é que o povo saía da cidade para o deserto para ouvir a mensagem de João Batista. Então não te preocupa não, meu irmão. Está estreito, está difícil, continua pregando sozinho, porque é lá que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. Às vezes alguém pode olhar e dizer assim: mas rapaz, misericórdia, é misericórdia mesmo, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, irmão, né? Eu mesmo teve um tempo que me colocaram no estreito, me colocaram para dirigir um ponto de pregação lá perto de Miritrina, faz muito tempo isso. E eu saía do Areal para o Caíque a pé, era 1 hora de relógio. 1 hora de relógio. Quando eu chegava lá no culto, estava a dona da casa, o dono da casa, o filho dela e a filha dela que não era crente. E eu já estava nos pés de Jesus. Jesus, salva essa menina aí que o negócio está estreito. E a gente começou por ali. E a semente foi plantada. E hoje a igreja está lá com alguém que foi lá, né? Regou e Deus deu o crescimento. Então, irmão, que a ação de Deus na vida de Eliseu possa permanecer nas nossas vidas através da chamada que Deus tem na vida de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe o pastor Josival. Ele me viu ainda de rainha. Parece que eu tenho uma foto ainda que ele bateu minha em casa guardada. E eu louvo a Deus pela vida desses homens de Deus, né? Também o pastor Samuel Félix, que é o seu filho. Eu louvo a Deus por esse ministério, por toda a membresia, e que Deus, pastor, ele continue abençoando esta casa, esta tenda, e que a tenda ela continue se alargando em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Quem recebeu da parte do Senhor? Eu recebi. Deus falou comigo e falou com cada um aqui, né? Neste lugar, né? Então, que o nosso Deus continue abençoando a vida do nosso diácono, né? E domingo tem mais, amém? Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor por tudo, né, quanto Ele fez neste lugar, amém? E assim oremos.
justo e eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por essas palavras, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pela vida de todas as pessoas, Senhor, que assistiram, Senhor, estas mensagens, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar os lares de cada um, Senhor, abençoe suas famílias, Senhor. Leve-nos em paz para nossas casas, Senhor, nos proteja, nos dê livramento, Senhor. Tudo isto eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus, amém? Estenda as vossas mãos, que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus do céu, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Que Deus em Cristo abençoe.